noite, começando aqui mais uma live do Movimento Cuidar e Transformar. Hoje a gente recebe a Ana Colombini e o tema, da nossa live de hoje é Saúde Mental Começa na Consciência. Boa noite, Ana. Boa noite, querida. Tudo Boa bem? Noite a todos. Que alegria estar aqui novamente com esse convite especial. Isso. Muito bom ter você aqui com a gente de novo. Agradeço esse movimento tão bonito que vocês têm feito. Obrigada, você faz parte dele. Então, Ana, esse tema, sobre a saúde mental e consciência é de suma importância, Principalmente nesses tempos que a gente vive, a gente vê cada vez mais esse cuidado que é necessário com a saúde mental, Então, acho que esse tema é muito bem-vindo, E muito apropriado. Cada vez mais nós temos aí sentido uma fragilidade maior na questão de saúde mental, de consciência, da saúde mental, e a saúde mental que propriamente começa na consciência, A gente tem que trazer essa consciência para o que está em desarmonia e que está causando aí essa inversão de saúde mental. Esse tema é importantíssimo. E essa consciência, como ela é importante e, ao mesmo tempo, como ela é difícil de a gente ter essa percepção, Exato. Comenta um pouquinho aí. Vou pedir só um minutinho, eu vou acender uma luz maior porque eu tô achando que tá escuro aqui, não sei se eu tô me vendo direito. Só um instantinho. Tranquilo. O pessoal tá chegando aí, boa noite. Agora sim. Agora a gente vê bem. Senão vocês não iam me enxergar. Agora sim. Muito bom. Então vamos lá. Eu fiz uma relaçãozinha aqui de alguns tópicos e para iniciar eu gostaria assim de reforçar que muitas vezes também, Rô, o contrário, muitas vezes a gente até tem a consciência de várias dessas colocações, desses pontos, esses aspectos que a gente vai estar recordando aqui hoje, mas muitas vezes a gente acaba se esquecendo. Então também a importância de trazer esse assunto tão atual, de saúde mental, de uma forma tão fragilizada que a gente tem visto, para que de repente tenha uns insights e a gente relembre algumas coisas que acabam se perdendo e ficam esquecidas aí pelo meio do caminho, A gente vive num frenesi, numa correria tão grande no dia a dia, nas tarefas rotineiras, que a gente não acaba trazendo tanta atenção para coisas, como eu falei, que verdadeiramente às vezes a gente tem ideia, a gente tem consciência, mas que acabam ficando ali de lado. Então esses tópicos, esses aspectos que eu trouxe aqui hoje para compartilhar, é para realmente a gente se lembrar, para reforçar um pouquinho e a gente se lembrar. Então eu começo explanando que a gente precisa ter a primeira consciência de que nós somos um todo, nós não somos separados em partes, Muitas vezes, não, a mente está de um jeito, o intelecto está de outro jeito, mas nós somos o todo. Nós temos uma mente, nós temos um intelecto, nós temos um corpo físico e, sobretudo, nós somos uma alma. Então, nós somos o conjuntinho todo ali, não dá para separar, E destrinchando tudo isso que nós somos, todos esses aspectos que nós temos, que nós fazemos, parte para nos preencher, para ser completinhos, o primeiro aspecto que eu tenho aí que eu trago para a gente trazer um pouquinho de reflexão é a consciência corporal. A consciência corporal, através da compreensão das necessidades do corpo para prevenir doenças propriamente. Então, qual é a atenção que a gente está dando para a nossa alimentação? É o primeiro tópico principal. O que é que a gente está levando para dentro do nosso corpo? Lembrando que o nosso corpo é a carruagem
conduz, que tem lá o nosso condutor, a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso corpo, então, que é essa carruagem, o que é que a gente está levando, como que a gente está nutrindo de forma adequada ou de forma relapsa? Né? A alimentação pensando em tantos embutidos, químicos, tantos alimentos processados, industrializados, né? que a gente não traz essa consciência de que muitas vezes são coisas tóxicas propriamente que a gente está levando para dentro do nosso corpo. O quanto a gente tem escutado falar em intolerância a glúten, intolerância à lactose, né? Coisas que estão muito fortes, muito atuais também, vindo desde pequenos, desde criança. E o porquê será? Né? Será que é porque simplesmente o meu organismo tem intolerância a isso? Ou porque esse alimento propriamente está vindo aí numa condição modificada? Tem alguma coisa de diferente nesse alimento? Aqui um tempo atrás não tinha, que agora está vindo de uma forma modificada, o que está causando essa grande, porque a gente vê que é um número muito grande, cada vez maior, de pessoas que estão apresentando essas intolerâncias alimentares, né? Então, qual é a importância para a consciência do corpo, visando primeiramente o alimento, a alimentação? Uma verdura sem agrotóxico, né? Ou ainda o contrário, a quantidade de agrotóxico que é colocada na verdura que a gente tem consumido, né? Da preferência para alimentos orgânicos. Tem se falado muito em relação ao veganismo, ao vegetarianismo. É uma coisa que está também cada vez mais atual, bastante pessoas estão aderindo, né, esse movimento, que não é simplesmente uma dieta. Eu falo com propriedade porque eu sou vegetariana desde 2006 e vegana desde 2017. Perdão, de 2018. Né? O Vicente nasceu em 2017 e eu migrei do vegetarianismo para o veganismo em 2018 na introdução alimentar do meu filho. Né? Eu fiz a introdução dele alimentar vegana e migrei automaticamente de uma forma muito natural. Então, falo com muita propriedade, está cada vez mais tendo adesão, né, a esse movimento. É um movimento, não é uma dieta, não é uma restrição alimentar. Muitas pessoas falam assim, você pode ou você não pode comer tal alimento. Não é uma questão de poder ou de não poder, é uma questão de escolher aquilo que eu quero consumir. E eu não estou aqui para convencer e nem converter ninguém, mas é um tipo de uma alimentação diferenciada nos quesitos. O primeiro de tudo, né? Falar resumidamente, brevemente, entrando nesse aspecto da alimentação propriamente. A gente tem um pouco de consciência em relação ao abate e aos maus tratos animais. Então, quando o animal está no abatedouro, toda uma descarga elétrica é descarregada, né? E tem um descarregar de energia, de tensão, de estresse. Quimicamente são liberadas substâncias que fazem, substâncias de medo, de estresse, de dor, de sofrimento, que ficam armazenados naquele alimento. Então, eu já ouvi algumas pessoas dizendo, por exemplo, né, em conversas assim, que a carne daquele animal é um pouco mais dura, está um pouco mais dura. E por que será dessa carne não está macia e está um pouco mais dura? Será que é por conta desse descarregar químico, né, de elementos químicos que aconteceu durante o processo do abate? Então, o leite, por exemplo, né, o leite industrializado, de caixinha, tanta coisa química que vem, né? Hoje já em nem dia é no leite, né? já nem é leite mais. Nem é leite mais. Eu me lembro da minha mãe falar que leite purinho que ela tomava era o leite que era ordenhado da vaca no sítio lá na hora, que não tinha conservante, que tem um gosto, um sabor diferente, uma textura diferente, né? Então tem todos esses aspectos para a gente trazer um pouquinho para a nossa consciência. E sobretudo, de maneira geral, então, para finalizar esse tópico, na questão da alimentação. A forma como eu estou me alimentando. Se eu estou comendo muito açúcar,
Tá, é legal, a gente gosta de um docinho? Claro que a gente gosta de um docinho. Mas até mesmo o açúcar tem vindo de uma forma modificada, cheio de aditivos químicos. Então dá preferência para os açúcares menos refinados possível. Um açúcar demerara, um açúcar mascavo. Eles também têm um sabor diferenciado, com propriedades nutritivas muito mais saudáveis do que o processo final lá do açúcar refinado propriamente, né? Então, fazer o uso, por exemplo, de um melado de cana, dependendo do que for adoçar. Parar para pensar em coisas que parecem ser pequenos detalhes, mas que lá no final da conta, do somatório do todo, que é levado para dentro do nosso corpo, tem um diferencial muito grande, né? Um alimento um pouco mais gorduroso, em relação a entupimento de artérias, né? Os processos aí de coração, então, de colesterol. Menina, eu tenho escutado tanto falar de criança nova com colesterol, isso é uma judiação. Sim. Criança nova, eu já vi, eu me lembro que eu fiquei muito traumatizada na época. Eu estava em Campinas, em determinado lugar, num passeio, e eu vi a mãe colocando Coca-Cola dentro da mamadeira de um bebê. Era um bebê de, sei lá, 8 meses, não tinha 1 ano a criança. E a mãe enchendo com Coca-Cola, a mãe tomando Coca-Cola e o bebê tomando na mamadeira Coca-Cola. Então, assim, já desde pequeno, vem com essa forma errada de introduzir a alimentação. E é claro que vai se habituando, o indivíduo vai se habituando e cresce nesses hábitos, né? De pequeno, falando de criança, a criança que vem com um hábito saudável, o decorrer do desenvolvimento de vida dela vai ser num hábito um pouco mais saudável. Do contrário, o mesmo. Então, finalizando aí, como é que nós estamos alimentando o nosso corpo? E o nosso corpo precisa verdadeiramente de nutrientes, né, de saúde. O nosso corpo precisa de saúde para se movimentar. Porque de comida de verdade, né, Ana? Porque muitas vezes a gente acaba se alimentando de coisas ultraprocessadas, industrializadas, com a questão aí de, eu não tenho tempo, né? Mas esquece que o alimento, ele vai suprir a gente em todas as nossas necessidades, né? As necessidades nutricionais que o nosso corpo tem. Exato. O nosso corpo pode adoecer verdadeiramente e gravemente por conta da alimentação. Eu gosto muito de dizer aquela frase, né? Desembale menos e descasque mais. Então, menos embalagem de industrializados e mais cascas, tirar mais cascas, tanto de frutas, de legumes, mais resíduos de verduras propriamente e menos embalagem, né? Então, esse é o primeiro aspecto de trazer essa consciência para a alimentação propriamente. O segundo aspecto que eu trago para a gente trazer consciência é da atividade física, que é um dos aspectos também mais óbvios, que muito, como eu falei lá no começo, a gente tem consciência de que a gente precisa da atividade física, mas muitas vezes ela acaba passando despercebida também, assim como a nossa alimentação, né? Que seja uma atividade leve, que seja uma atividade moderada, contudo, que seja uma atividade prazerosa. Muitas pessoas não se identificam, não gostam de academia propriamente, por conta de ter que pegar peso, puxar peso propriamente, mas que seja uma caminhada de acordo, né? É dito que menos de 30 minutos não é considerado uma caminhada para exercitar propriamente e para beneficiar tudo que o organismo precisa, né? Dentro do movimento. Então, uma caminhada de 40 minutos, de meia hora que seja, ou de meia hora, 40 minutos, 1 hora, mas uma caminhada, uma dança que é prazerosa, que o indivíduo se identifique, que sinta prazer propriamente de lá estar praticando, né? A gente tem os esportes que estão aí cada vez mais atuais, o beach tênis, né? Andar de bicicleta, o yoga propriamente, que é uma atividade de menos impacto, mais introspectiva, com alongamentos e trabalhos de articulação, de mobilidade do corpo. Então existe sim uma infinidade de possibilidades que estão aí ao nosso alcance, e basta que a gente tenha o primeiro passo de, por exemplo, conhecer. Se eu não conheço propriamente todas as atividades, os profissionais eles oferecem hoje a possibilidade de você fazer uma aula experimental para você conhecer aquela atividade. Então busque de todas as formas várias atividades, né, das mais variadas, diferentes possíveis,
se interesse por buscar em fazer uma aula experimental para conhecer como é aquela atividade. E, de repente, com certeza, em uma delas, a gente vai acabar se identificando, né? Mas que tenha a importância de ter uma atividade propriamente, que ela seja, então, prazerosa e que ela seja constante e que tenha disciplina para manter. A idade vai chegando cada vez mais, a gente vai perdendo tônus muscular, porque a gente não precisa de massa muscular propriamente, né? Aí o pessoal de academia que gosta, alguns profissionais, pode ser que não goste muito dessa minha fala, mas verdadeiramente massa muscular, músculo, não é o necessário, mas a gente precisa minimamente de tônus muscular para dar o suporte necessário para a estrutura óssea, para as articulações, né? Mobilidade e alongamento são muito mais válidos do que uma massa muscular propriamente. A gente vê exemplos de pessoas muito fortes, fortes de massa muscular, forte, mas que tem zero de alongamento, que não consegue tocar o pé, que não consegue levar a mão até as costas para fazer um alongamento. Então, isso é de extrema importância, né? A identificação, que seja prazeroso, que seja constante, que seja disciplinado, mas que seja eficaz para aquilo que o nosso corpo está precisando, seja em qual nível, em qual determinado tempo de idade nós possamos estar passando, né? Eu gosto muito de me expor e de exemplificar, porque eu me vejo com um exemplo muito gritante e muito rico para ser compartilhado. Eu tenho 42 anos e eu tenho 36 graus de escoliose, 7 hérnias de disco cervical e 4 hérnias de disco lombar. Meu Deus. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Diagnosticada lá já de infanto juvenil por uma disfunção genética. Eu tenho uma perna mais curta que a outra, foi tendo uma descompensação e foi fazendo esse Szinho de escoliose na minha coluna. Com o passar do tempo foi tendo esse desgaste e foram vindo as hérnias de disco. Mas eu hoje, com 42 anos, tendo tudo que eu tenho, carregando tudo que eu carrego na minha coluna, se eu não tivesse a prática de yoga, eu não sei o que seria de mim verdadeiramente, tá? Eu gestei o Vicente, eu engordei 20 quilos na gestação do Vicente, eu não tive uma pontinha de dor em nenhuma partezinha do meu corpo. Eu entrei em trabalho de parto, eu tinha contração dormindo tranquilamente nas posições que eu, a vida toda, estive habituada a dormir. Eu não precisei dormir sentada a partir do 7º mês, como eu ouço muitas gestantes compartilharem. Então, assim, foi uma gestação muito tranquila, sem dor alguma, até exatamente o momento em que ele saiu de mim. E depois também. Então, assim, eu não tenho dores e é graças à prática do yoga. Eu gosto muito de caminhadas também, eu faço caminhadas regulares, eu gosto muito de caminhada rural, então eu faço caminhadas um pouco mais longas, sempre por trilhas, né, de estrada de terra, subidas de montanha, e são coisas que são prazerosas e que também têm os benefícios propriamente. Eu não tenho massa muscular, eu não tenho essa questão de ser forte, mas eu tenho minimamente o tônus muscular que dá a sustentação, sobretudo na região do core, que é o que protege a minha coluna, protege a região lombar. Então, isso evita dores, e isso é o fundamental. Então, resumindo também para a gente finalizar esse aspecto de atividade física, minimamente, mas a gente tem que ter esse olhar. E para cada vez mais no evoluir e no avançar da nossa idade, né? Assim como um carro precisa de manutenção, precisa de lubrificação, precisa dos ajustes certos de óleo de motor, o motor funcionando propriamente, o nosso corpo é da mesma forma, é um maquinário muito perfeito, que trabalha em perfeita harmonia. Todos os nossos sistemas trabalham em perfeita coerência e harmonia para que o todo, o corpo, o organismo todo, funcione da maneira como tem que ser, com saúde, com qualidade de vida e saúde. Então a gente tem que trazer essa consciência para o corpo também. Perfeito. E a mobilidade ali também vai trazer, eu digo que a mobilidade ela traz autonomia, né, Ana? Porque quanto mais você tem, né,
domínio do seu corpo, né? Tem esse tônus muscular que vai fazer com que você mantenha a sua coluna no lugar, que você ter força na perna para você levantar sozinho, né? Então, mobilidade é autonomia. Tudo, para você não estar caminhando numa calçada e tropeçar e se acidentar, né? Acidentes dentro de casa, domésticos, tomando banho, escorrega no box do banheiro, acaba caindo, se machucando. Quadril é um dos casos que a gente mais ouve falar por conta desses acidentes domésticos. Então a mobilidade vai trazer uma autonomia muito grande no decorrer, à medida em que a idade vai avançando e a gente vai melhorando a idade, não é? Perfeito. Exatamente. Um outro aspecto para a gente trazer consciência para esse todo que nós somos também é um sono de qualidade. Como será que está o nosso sono? Então, o que nós estamos fazendo de forma consciente para ter um sono de qualidade? Eu estava lendo uma pesquisa recentemente que diz que o envelhecimento cerebral ele se dá pela falta de um sono adequado. Olha que interessante. Então a gente tem uma qualidade ruim de sono, o nosso cérebro vai envelhecendo por conta de um descanso, de um sono. E a gente vê cada vez mais as pessoas fazendo uso de medicamentos para poder ter esse desligar aí e ter um sono que na verdade vai ser de qualidade, né, Ana? Vai ser um sono ali induzido para você meio que desligar ali o cérebro, mas não é disso que a gente está falando como qualidade de sono, né? Não é um processo natural, de maneira sintética, através de medicação, para que você não tenha um sono natural. Então é aquela coisa, né? Você dorme, você acorda no dia seguinte com a sensação de que você não descansou, que você não dormiu à noite, que você trabalhou, que você correu, que você fez mil coisas e você não descansou propriamente. É a qualidade do sono. Então, pequenas dicas e pequenas coisas para a gente observar quando vai começando a escurecer, né? Vai dando ali 6 horas da tarde. Vai baixando as luzes da casa, não precisa ficar com luzes frias, gritantes. Então vai deixando o ambiente um pouco mais aconchegante. Aqui em casa, todos os ambientes, desde o banheiro, a cozinha, todos são à base de abajur a partir das 6 horas da tarde. Então, para lavar a louça, eu tenho 2 abajures. Então, são luzes mais quentinhas, mais aconchegantes, mais gostosas. Evitar o uso de telas. Então, a pessoa deita na cama e fala, não, agora eu vou deitar para dormir. Mas, não, são 5 minutinhos, vou rolar a tela. De 5 minutinhos, vira 50 minutos, quando não mais. Sim. Então, aquela luz artificial, aquela luz que agride e que desperta, não vai beneficiar o teu processo de entrar numa qualidade de sono, do teu cérebro, do teu corpo, ir entendendo que é o momento de você entrar num estado de relaxamento, para ter aquele sono de qualidade, aquele sono profundo, restaurador, revigorante, né, de todo o seu dia. Então, são pequenos detalhes, pequenas coisas para a gente observar. Dê preferência para assistir um livro, para ler um livro. Mesma coisa ao assistir um filme. A pessoa vai assistir um filme de terror antes de dormir. Descarga elétrica química de tensão, de medo, de ansiedade. E aí a pessoa vai dormir. E fala, nossa, eu dormi tão mal essa noite. Por que será? Né? Por que será? Exato. Então, a leitura de um livro, uma leitura agradável de um livro agradável, a sonoridade de uma música agradável, pequenas coisas, uma meditação, um processo respiratório, respira um pouquinho. Qual é a necessidade, o porquê que a gente tem que propriamente assistir alguma coisa ou ficar no celular propriamente antes de dormir? Né? Sobretudo naqueles assuntos que não tem nada a ver, tão insignificantes, tão desnecessários. Que muitas vezes você passou esse tempo todo aí rolando a tela e se você for perguntar o que eu fiz nesses minutos ou nessa hora que passou? Propriamente nem prestou atenção, nem estava entregue, a consciência não estava ali, estava no piloto automático. Porque na grande maioria das coisas nós estamos vivenciando no piloto automático. Né? Vou trazer aqui daqui a pouquinho um exemplo pra gente, que a gente vai ver, poxa, nem isso a gente presta atenção, nem isso a gente percebe.
Um outro aspecto para a gente olhar e para a gente trazer consciência. Lembrando que o tema da nossa live é saúde mental começa na consciência. Então, consciência corporal, alimentação, atividade física, sono de qualidade, que vai reverberar lá na nossa saúde mental. A gente vai, depois, para fechar aí o ciclo da nossa live, entender o porquê da consciência para esses aspectos, para a gente ter uma saúde mental bacana, uma saúde mental legal. Um outro aspecto é a respiração. A gente falou sobre a respiração aí há um tempinho atrás, a importância da respiração, e ela se faz verdadeiramente importante, né? Respirar de forma errônea, respirar rápido, aquela respiração curtinha que nós vimos, onde a gente não tem a assimilação e a absorção total que o nosso organismo verdadeiramente precisa, tanto de oxigênio quanto de prana, a energia vital, que a gente viu um pouquinho lá, o que é a energia que move também o nosso corpo. Então, uma respiração ofegante, curta, ansiosa, uma respiração incorreta, também vai contribuir para que a gente não tenha uma qualidade de saúde mental, né? Um outro aspecto para a gente trazer consciência. Como é que eu estou respirando? Será que eu me percebo respirando de forma adequada? Ou também está no piloto automático? Ainda bem que a respiração ela é um mecanismo automático, né? Porque se não fosse... Não lembrava nem de respirar. Se dependesse disso, a gente estava fraquinho, porque realmente a respiração no piloto automático curta, porque está indo né, na demanda, mas e aí? Qual o benefício verdadeiro, propriamente, a gente está tendo dessa respiração, que é uma ferramenta tão acessível que a gente tem? A nossa respiração, eu costumo brincar também, gente, o ar ainda é gratuito. Então, vamos fazer o bom uso desse ar que ainda é gratuito, né? Ironicamente falando, mas nós não sabemos o que vai acontecer, né? Então, vamos fazer um bom uso do ar, que ainda é gratuito, que ainda está aí à nossa disposição. Uma ferramenta tão acessível, a gente pode parar e trazer consciências em pequenos momentos do nosso dia para ter uma qualidade respiratória melhor, que vai beneficiar também na nossa saúde mental, né? Todos esses aspectos também que nós vimos aqui, da alimentação, da atividade física, o sono de qualidade, a respiração, sobretudo, que traz consciência para a gente também estar presente no aqui e agora, visando nessa questão mais de consciência mental, né? Como que é trazer essa consciência para estar presente no momento presente, para estar aqui vivenciando o aqui e agora? Então, muitas vezes, que eu comentei que eu ia trazer aqui para a gente refletir a respeito, e muitas vezes a gente não percebe, não presta atenção, né? Um banho. Quem aqui no dia de hoje, no momento de tomar banho, eu sempre trago esse exemplo porque ele é muito clássico, ele é muito real e ele traz muita profundidade para ter essa noção do que eu estou querendo compartilhar, né? Na hora do banho, nós estamos aqui passados de 8h30 da noite, é quase 9 horas da noite que deve ser. Possivelmente todos já devem ter tomado banho hoje, né? Quem trouxe verdadeiramente atenção para o momento do banho? Né? Sentir a mão deslizando pela pele com o sabonete, a espuma do sabonete bem gostosa, bem suave, bem macio, deslizando e sentindo a suavidade da pele. Para além, o aroma, o perfume do sabonete, né? Perceber verdadeiramente a consciência do movimento ao lavar os cabelos, né? A água, a temperatura da água caindo no nosso corpo. Em dias frios que é possível, né? A gente trazer um pouco mais de consciência, sentir aquela água quentinha, que verdadeiramente aquece o nosso corpo e vem como se fosse assim, um calor, um quentinho que abraça, que acolhe verdadeiramente, né? Ou no momento do banho, a gente estava lá prestando atenção no que a gente tinha que fazer depois, né? Para além. Então, eu tô aqui tomando banho agora, mas eu tô aqui com a consciência na panela de pressão que eu deixei o feijão cozinhando na cozinha, as contas que eu tenho para pagar na hora que eu sair do banho, porque, nossa, hoje até às 9 horas da noite é o limite que o banco aceita pagamento pelo app, pelo aplicativo. Então eu tenho que tomar um banho rápido, correndo, para ir lá e fazer o pagamento das contas. Ah, amanhã é quinta-feira,
Poxa, amanhã bem cedinho eu tenho que acordar, eu tenho que organizar minha agenda, eu tenho uma reunião, eu tenho que levar o pet para tomar banho, eu tenho reunião da escola dos filhos amanhã, eu preciso providenciar o lanche para a lancheira dos filhos. E o banho passou e nem Nem viu. percebeu, e nem viu. E é tão revigorante, né? Um banho tira realmente todo o cansaço, todo o estresse do dia. E a gente não aproveitou aquele momento que era pra gente, de estar ali vivenciando o aqui e agora, né? Ou para além também de ficar pensando no que a gente tem que fazer para amanhã, o que aconteceu, ficar remoendo o que aconteceu lá atrás. Poxa, hoje de manhã eu bati o meu carro. E aí eu fiquei com muita raiva, com muita bronca. Nossa, eu tô pensando, será que aquela pessoa vai arcar com os custos, né? Foi ela que bateu no meu carro, será que ela vai arcar com os custos? Não, porque se ela não marcar, eu vou ter que entrar com processo, porque eu vou ter que ir atrás dos meus direitos, porque eu preciso ir atrás de testemunha que viu. E, Já vai gente, antecipando, né? Lá estava cria, atrás, antecipando cria toda uma história que e nem ali sabe se naquele vai ser momento do real seu ou não. banho. Não, e ali naquele momento do seu banho você nem vai conseguir resolver, né? Sim. Então aproveita para descansar, para contemplar verdadeiramente essa entrega, esse momento que é para você, né? Então todos esses são aspectos, Rô. Vamos lá se eu deixei alguma coisa aqui. Todos esses são aspectos de consciência, lembrando novamente o título, né, da nossa live, Saúde Mental Começa na Consciência. Consciência. Todos esses aspectos, eles reverberam na nossa saúde mental. Porque se a gente não tiver uma alimentação legal, o nosso corpo vai falhar em algum momento. Então, por exemplo, eu como demasiadamente alimentos que são fortes e que desencadeiam algum problema digestivo. Aquele problema digestivo me impede de comer, então eu tenho que entrar numa dieta que automaticamente vai me deixar triste, deprimido, porque eu tô tendo que privar de alimentos que vão beneficiar para que eu não tenha aquela gastrite, aquele desconforto digestivo que eu tô Virou tendo. Então, pum, um saúde ciclo vicioso, mental né? Comi errado, tive um problema que vai me impedir de comer outros alimentos. vai afetar o meu mental, a minha saúde mental, pum, vai decair, vai lá para baixo. A mesma coisa em relação à atividade física. Sim. Essa é a mais clara de todas. Se eu não cuidar desse corpinho, se eu não cuidar da carruagem, como eu disse lá anteriormente, né, o carro que transporta, ele vai precisar de manutenção. Essa manutenção pode ser das mais variadas possíveis. Um desgaste de articulação de joelho, de tornozelo, que vai impedir que eu caminhe com autonomia. A mobilidade, como nós falamos, que vai impedir que eu tenha autonomia de ir no mercadinho da esquina. Pum, saúde mental. Puxa vida, eu não sou mais capaz de ir até o mercadinho da esquina porque eu tô com alguma disfunção, algum problema aqui no meu corpo. Disso para além, para tantas coisas mais, Sim. né? Mais graves, inclusive. Então, saúde mental vai lá para baixo de novo. O sono de qualidade. Eu não tenho um sono de qualidade, eu acordo de extremo mau humor no dia seguinte, querendo pegar um pelo pescoço. Aqueles que não conversem comigo antes de tomar o café. Hoje Saúde acorda querendo um balde de café, né, para ver se consegue se ligar ali. um estímulo super eletrizante, que vai me deixar também desperto, elétrico, que vai me deixar ansioso, que vai me deixar a mil. Saúde mental, pum, vai lá para baixo de novo, né? E a respiração também, né? A gente precisa levar uma quantidade, a gente precisa ter muita consciência de que a gente precisa levar a quantidade ideal de oxigênio para as células do nosso corpo. Cada célula do nosso corpo precisa daquela quantidade ideal para ter um bom funcionamento. É a mesma coisa. Respiração que vai acarretar em doenças do próprio corpo físico, do corpo físico propriamente. Então, por exemplo, uma insuficiência respiratória. Uma insuficiência respiratória lá para o meu cérebro. O meu cérebro vai funcionar de uma forma que não é adequada, que é o que deveria ser. Uma insuficiência respiratória curtinha, que vai me deixar ansioso, que vai me deixar nervoso, que vai me deixar cansado, agoniado.
E que automaticamente, pum, vai reverberar lá na minha saúde mental. Com a ansiedade, com o estresse, com a insônia também. Volta lá da qualidade do sono. A respiração também acarreta na insônia, na má qualidade do sono. Então, consciência para a respiração, para que a gente também não tenha qualidade, saúde mental lá embaixo. Dentro de tudo isso, só como que nós estamos de tempo aí, Rô, para eu me... A gente começou um pouco mais tarde, né, Ana? Não Sim. sei como está no seu tempo. Agora são 9h25. A gente teria até as 9h48, que foi o horário que a gente começou. Podemos exceder, sim, porque é importante. Então, a gente tem fechar... aí mais uns 25 minutos. Tá bom. Tá ótimo. Para a gente concluir e ser redondinho, bonitinho. Então, aspectos que a gente pode trabalhar a favor de todos esses tópicos que a gente viu para favorecer a consciência para a saúde mental, por exemplo, uma meditação. Então, trazer consciência, primeiramente, né, trazer consciência de que nós não somos o corpo verdadeiramente. Nós somos uma alma, né? Nós nos manifestamos muito facilmente por todas as contaminações do mundo externo, né? Então a gente se identifica com o corpo e com os papéis. Eu sou a Ana, mãe do Vicente, professora de yoga, filha da Zilda e do Zé. Eu sou a vizinha do João, sou a vizinha, e eu sou a contribuinte. Eu sou mil papéis que nós representamos, né? A gente se identifica com esses papéis e levando cegamente a responsabilidade desses papéis, a gente acaba se contaminando de alguma forma. Então, acaba se preocupando demais com uma responsabilidade, levando a ferro e fogo de certa responsabilidade. E essa certa responsabilidade vai influenciar no desenvolver de todas as minhas demais demandas. Então, eu sendo a mãe do Vicente, no papel de mãe do Vicente, tenho uma responsabilidade lá com a demanda da escola. Ah, tinha uma prova hoje e nós esquecemos de estudar. Eu me cobrei muito arduamente, porque fui relapsa. Estamos aqui pensando numa situação. Me cobrei arduamente porque eu fui relapsa. Decorrente a isso, eu fiquei chateada, eu fiquei muito inconformada e eu fui dar a minha aula às 7 horas da noite, muito desmotivada, muito para baixo, muito desmotivada. Chegando lá, consequentemente no meu papel de professora, de profissional, eu dei uma aula de péssima qualidade. Uma aula muito ruim, eu não consegui me concentrar, eu fiquei em silêncio, eu mal sabia o que eu estava fazendo lá, dei algumas posturas que não tinham coerência, e senta, e fica em pé, e levanta, e senta, e faz movimentos, poxa, por influência dos meus papéis. Mas se eu interiorizar, se eu trazer para a consciência que não, eu sou uma alma, né? E não são somente os papéis desempenhados aqui, os papéis desempenhados eles estão em segundo plano, propriamente. Porque a gente está aqui para tentar desenvolver e evoluir cada vez mais o espiritual. Os nossos resgates, os nossos processos kármicos, né? O que a gente veio fazer aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Que a pergunta que é essa? Nós estamos aqui para vir, para incorporar para esse corpo material e ser mãe, e não ser mãe, e ser profissional, e ser vizinha, e ser filha, e ser isso, e ser aquilo, mas e aí, qual é o propósito, né, verdadeiramente? Dentro da concepção que a gente tem no entendimento de que somos almas, todos, né, uma desavença entre eu e você, Rô, a gente tem que se lembrar que nós não somos os papéis de Ana e de Rosane, nós somos almas. Então, em primeiro lugar, nós temos quanto papéis desempenhados? Nós temos limitações, nós temos fragilidades. Nós não somos seres perfeitos, nós não somos seres humanos perfeitos. E quem somos nós para cobrar do outro e para cobrar de si mesmo aquilo que nós não estamos desempenhando tão bem ou da forma como nós gostaríamos de desempenhar? Então, trazer essa consciência de que, quanto almas, nós estamos num processo de evolução dos nossos processos de resgates
kármicos, né? As pessoas que estão à nossa volta têm um propósito de ser exatamente essas as pessoas que estão à nossa volta, né? É dito que nós brigamos muito mais com aqueles que são os nossos próximos, que são os nossos entes mais queridos, porque nós nos importamos. Porque se fosse alguém que a gente não se importasse, a gente não ia dar bola, ia virar as costas e não ia se importar. Exatamente. E essas desavenças, esses conflitos de relações interpessoais, eles se dão justamente porque nós temos os nossos resgates. Mas se a gente parar, se afastar um pouquinho, né? Tem um exercício que é muito legal que a gente pode fazer, inclusive aqui agora, quem estiver aí com a gente acompanhando, a gente pega aqui a palma da nossa mão e põe bem coladinho aqui no nosso rosto. A gente não consegue enxergar os traços, as linhas da palma da nossa mão. Mas se a gente for afastando devagar, a gente consegue enxergar. Então a gente consegue enxergar as linhas, os contornos, as falanges, os desenhos propriamente. Então esse afastar, a gente consegue ter uma visão mais ampla, uma visão mais clara. Esse afastar é o mesmo dos nossos papéis desempenhados aqui. Então, se a gente se afasta um pouquinho do nosso papel, pera lá, eu sou uma alma. O outro também é uma alma. Somos almas, sobretudo, com qualidades originais, né? Com virtudes. Todas as almas têm virtudes, todas as almas têm qualidades. E aí a gente vai caminhando ao desenrolar, ao processo que a gente vai caminhando nessa jornada. A gente vai se fragilizando, a gente vai perdendo um pouco de energia, a gente vai se identificando cada vez mais, vai se esquecendo um pouco de almas que somos, vai se enraizando e se familiarizando muito mais com o papel da matéria, com o papel humano propriamente, e é aí que as coisas vão se fragilizando e que vai dando ruim. Então, a coisa entorta, né? E aí entra muito a questão do autoconhecimento, né, Ana? Que é entender quem nós somos e qual é o nosso propósito. E é muito fácil a gente confundir os papéis, tantos que a gente representa, como se aquilo fosse o que a gente é, e na verdade não é. Isso. Eu ouvi, há uns dias atrás, uma palestra do Ken O'Donnell. Ken O'Donnell é o dirigente, né, incrível, um ser humano, uma alma fantástica, de uma sabedoria incrível. Né? Ele estava nos contando de uma vivência, uma experiência dele em outro país, onde a empresa que ele estava tinha um engenheiro. Então, era um engenheiro de tal. A vaga no estacionamento era rotulada para o engenheiro de tal. A plaquinha na sala era para o engenheiro fulano de tal. E a esposa do engenheiro fulano de tal. Esse engenheiro de tal teve uma transformação, teve uma modificação, uma mudança de reorganização dentro da empresa, e ele deixou de assumir o cargo propriamente de engenheiro e ele foi para a parte administrativa. Quando ele estava na parte administrativa, perguntaram para ele: nossa, e aí, o que você faz? Quem é você? O que você faz? Ah, eu sou engenheiro que cuida agora da parte administrativa. Aí ele se aposentou e ele se referiu da seguinte forma: o que você faz? Eu sou engenheiro aposentado. Então ele foi sempre totalmente engenheiro. Em todos os aspectos ele foi engenheiro, mas ele deixa de ser uma pessoa para ser um papel ali que ele está representando. E como a gente vê isso, né? As pessoas se identificarem com um trabalho, com a empresa onde trabalha, e quando você se desliga daquilo, a pessoa fica totalmente perdida. Muitas vezes entra em processos emocionais bem complicados porque ela deixou de se ver, né? Porque foi a vida inteira aquele papel como sendo aquilo que ela é. Isso. E na verdade não. Exato. Então, saúde mental começa na consciência nesse aspecto de autoconhecimento também. De saber quem eu sou de verdade, os papéis que eu desempenho, mas que são papéis. Porque quando a gente sair aqui da matéria, esse corpo vai desfragmentar, esse corpo vai deixar de existir. E o que é que vai se manter verdadeiramente? É chamado de essência, de alma, de espírito, né? Então, o que é que vai se manter verdadeiramente e o que vai se desfazer? Mas a gente se enraiza muito e se mantém muito vinculado àquele papel,
né? Então, trazer esse autoconhecimento para saber para se lembrar de quem verdadeiramente sou, né? Isso evita muitas desavenças, é, é, muitas situações onde os nossos sentimentos e emoções ficam aflorados para o negativo propriamente, né? Isso também facilita verdadeiramente nas relações interpessoais. Nós, quanto almas, porém, vivenciando a experiência humana, nós vivemos dentro de relacionamentos interpessoais, porque nós somos seres sociáveis, nós vivemos em sociedade. Então, nós temos, sim, os nossos papéis e as nossas relações interpessoais, de ordem familiar, de ordem profissional e de ordem social. E eu penso que o grande conflito e maior parte do sofrimento humano vem das relações interpessoais, das diferenças, das divergências, das preferências, dos gostos diferentes, porque eu gosto do verde, ele gosta do amarelo, mas na minha visão ele tem que gostar do verde também. Porque quando tem um número 9 desenhado entre nós duas, para mim é 9, mas para você é o 6. Mas a minha verdade é de que é o número 9. E a sua verdade é de que é o número 6. E eu vou bater friamente de que é o 9. A minha verdade é a que prevalece. E a sua verdade é a que vale. E é aí que vem os conflitos de relação interpessoal. E a gente briga, e aí tem desavenças, e vem o que nós chamamos na filosofia do yoga, na filosofia Raja Yoga, e aí vem o conceito de Maya, que é a ilusão. A ilusão traz o quê? O sofrimento. Então nós nos iludimos, nós não temos aquela visão clara de quem verdadeiramente somos, o desempenhar dos nossos papéis, o se afastar e ter uma visão afastada de verdadeiramente, né, o que acontece, e aí tem a ilusão. A ilusão de que eu sou o corpo, a ilusão de que eu sou a Ana, o papel, sou a mãe, sou a profissional, que é corpóreo e que é impermanente, que é inconstante, né? Eu digo que é uma situação. Os papéis, eles são situacionais. E que é transitório. Sim. Que tem tempo para finalizar, né? Então é um outro aspecto para a gente cuidar aí, né? A saúde mental começa na consciência, a consciência para o autoconhecimento. Distinguir aquilo que me faz bem ou não. Tem uma outra frase também que eu gosto muito de: ai, fulano tirou a minha paz, roubou a minha paz. Gente, ninguém tem o poder de tirar a paz de ninguém. Ninguém tem o poder de roubar a paz de ninguém. Porque a paz é algo que é nosso, é algo intrínseco, é algo que é inerente do ser humano, que está dentro de nós. Ninguém vai com a mãozinha lá, cutuca e tira. Ninguém vai com um soprinho e faz aquilo se dissolver. A paz só será nem tirada, mas ela será desestabilizada se você verdadeiramente permitir que alguém faça isso com você. Então, se você trazer a consciência de que o outro também é um ser de paz, o outro também é um ser de luz, o outro também é uma alma, o outro também está aqui num corpo, na matéria, que também tem as suas limitações, que também é imperfeito, que também tem os seus desafios. Se a gente tiver essa visão, e sobretudo também o entendimento de que ninguém faz nada para ninguém, ninguém alfineta ninguém, ninguém faz maldade para ninguém sem ter uma dor por trás. A gente vai reverberar uma dor, uma desavença, um maltrato, se a gente estiver passando por alguma fragilidade. Automaticamente o espelho de quem estiver à nossa frente vai ser reverberado, é o que vai receber. Por isso que é geralmente aqueles que estão mais próximos. Sim, porque quando né? a gente está em equilíbrio, né? A gente não busca conflito, não é isso? Tudo flui. Ninguém busca conflito quando está em equilíbrio. O desequilíbrio vai trazer essas questões. E quando você coloca essa questão, né, de que ninguém tira a nossa paz, né? Ninguém nos afeta se a gente não deixa. Eu gosto muito de pensar na questão da autorresponsabilidade que a gente tem,
né, Ana? Que muitas vezes a gente acaba deixando de lado porque eu preciso achar alguém para culpar pelo que está acontecendo comigo, porque senão eu vou ter que tomar uma atitude, né? E Exato. aí entra a sua autorresponsabilidade, né? Então, eu posso ter uma pessoa que está me atacando, mas qual é a reação que eu vou ter em relação a essa pessoa para dizer, olha, o meu limite é aqui, daqui para cá você não vem, né? Perfeito. E aí entra a E questão da autorresponsabilidade e do posicionamento. Como é que eu me posiciono frente a isso? Como vítima ou como alguém que é protagonista da sua história, da sua vida? exato. E talvez, Rô, essa ausência de autorresponsabilidade e esse vitimismo, talvez não, eu posso aqui falar, talvez até com muita propriedade, ele vem com a nossa Sim, história, ele vem com a nossa bagagem, porque ele vem exatamente. com, com aquilo que é transmitido dos nossos A antepassados, gente né? aprende a ser assim. Ninguém ensina a gente a ter essa Não. autorresponsabilidade, ninguém ensina a gente a não ter esse olhar de vitimismo. Muito pelo Sim. contrário, é ensinado, é transmitido para a gente dessa forma, assim como tantas outras coisas. E não estamos dizendo também que eles são culpados ou que eles estão errados, porque da mesma forma também foi transmitido para eles. É um ciclo que vem de tempos. A minha avó costumava falar, né, os mais antigos, usar esse termo, os mais antigos vêm dessa linha de pensamento, do que foi transmitido, foi transmitindo, foi transmitindo, e foi vindo, e foi passando, foi sendo passado de geração para geração. Nós somos muito agraciados por esse despertar de consciência, onde hoje, na era que nós estamos, nós temos acessibilidade a práticas terapeutas, a buscar essas ferramentas de autoconhecimento. Se tem algo me incomodando, opa, eu tenho consciência, então eu quero saber o porquê, eu quero buscar, fazer, né, terapias das mais diversas possíveis, né, processos terapêuticos dos mais diversos possíveis, que nos possibilitam tirar aquilo que foi imposto, aquilo que foi inserido na nossa psique, né, através de costumes, de exemplos, né, de condução, de criação, para a gente se abrir para um novo, para a gente despertar para um novo. Né? Os pequenos, sobretudo hoje, têm vindo de uma forma muito diferente, com uma visão um pouco diferenciada, e está cada vez mais. Então, nós temos que agradecer muito por esse despertar. Né? Se a gente parar para pensar que ainda tem gente que está assim, Rô, né, que não tem essa visão, que está patinando e que não tem consciência, verdadeiramente não tem consciência, né? Ah, é assim mesmo. Ah, vou fazer o quê? Ah, é da vontade de Deus. Porque Uhum. Deus quer que seja assim. Não, gente. Não vamos associar isso. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós Exatamente. somos capazes de escolhas. Escolher, como eu estava dizendo, escolher aquilo que me faz bem ou não. Escolher o que eu permito que chegue até mim ou não. A forma como eu vou lidar com pessoas, com situações. E não que não vai existir pessoas desafiadoras, pessoas difíceis, situações desafiadoras. Vai, mas é a forma como eu vou transformar o meu olhar diante daquela situação e como eu vou conduzir aquela situação. Então, um atrito num trabalho, né? E muitas vezes essas relações interpessoais profissionais, elas são por muito pouca coisa, né? Então, um atrito no trabalho, aquilo me deixou enfurecida, né? Me despertou uma ira muito grande e tive uma desavença que eu não quero nem ver mais. Por quê? Porque eu criei na minha mente e às vezes nem verdadeiramente é isso, são criações que nós fazemos, né, na nossa mente. Eu criei na minha mente que aquela pessoa queria o meu mal, desejava o meu mal, queria me ver pelas costas, queria pisar no meu pescoço, queria o meu cargo propriamente. E muitas Muito vezes comum. nem é isso. São as Muito interpretações, comum. são as interpretações que a gente faz. E aí fica um ambiente, poxa, totalmente ruim, um ambiente com uma vibração, uma energia, falta cooperação. Então não fica aquele ambiente de cooperação, de coleguismo. Aquilo vai ficando uma coisa fria. Não, eu vou fazer sozinha. Não, não quero ajuda. Não, não quero isso.
né? Não, com fulano? Não quero fulano na minha equipe. Numa dinâmica, né? Num movimento que precisa ser feito? Não quero, né? E a gente mal sabe se verdadeiramente aquilo aconteceu pelo que a gente criou na nossa mente, Por né? isso que esse exercício que você propôs, né, de você se afastar um pouco ali da situação, ele vai muitas vezes trazer uma clareza. Às vezes é um movimento simples que você faz, né? Estou com a cabeça quente, não vou responder agora. Perfeito. Deixa eu parar para pensar, analisar o que está acontecendo. Às vezes isso vai trazer uma clareza e também, eu acho que uma coisa que é muito importante, Ana, quando a gente toma consciência dessas questões, é escolher as lutas que a gente quer brigar. Qual é qual é a que vale a pena? Quais são as que valem a pena? E por que isso me incomodou tanto? Por que eu quero ir lá e brigar e discutir? É uma questão que realmente vai fazer uma diferença? Ou às vezes é uma questão mais de ego, uma questão mais do que eu acho que o outro está querendo passar a perna, então eu tenho que me posicionar. Mas que no final das contas vai ser um desgaste enorme de tempo, de energia, para algo que o benefício vai ser muito pequeno. Né? Exato. Onde eu estou drenando a minha energia. Não é muito melhor a gente ter essa consciência e armazenar a nossa energia para algo que seja muito bom, para algo que seja mais prazeroso, para um projeto, para uma tomada de decisão, né? Fazer uma escolha mais assertiva. Coisas mais relevantes, né? Que vão fazer a diferença para o meu propósito, para aquilo que eu realmente sou. A criatividade diante de uma determinada tarefa, seja ela no trabalho, seja ela em casa, seja ela onde for, e não drenar a energia com coisas que são insignificantes, né? Que são irrelevantes, que são pequenas propriamente. Exato. Então, são todos os aspectos que fecham aí o nosso pacotinho para a gente trazer essa percepção de saúde mental começa na consciência, estar sempre alerta, sempre conscientes, fazer reflexões. A meditação ajuda muito a gente a manter o foco voltado para aquilo que é verdadeiramente real, né? Então eu tô na dúvida, tô na incerteza de tomar uma decisão, se eu troco ou não de trabalho, a minha carreira, eu tô com 50 anos e tô sentindo que não tá mais desenrolando, não tá mais prazeroso, e aí eu troco de carreira, né, nessa altura do campeonato, que nem existe altura verdadeira de campeonato, né? Também é uma coisa que é com propriedade disso, porque eu comecei uma nova formação aos 50, eu tô com 55, indo para uma... comecei, né, nos últimos anos, um outro movimento e desenvolvendo aí uma nova carreira, então feliz, não tem tempo. Enquanto você está aqui, é seu tempo. Exato, exatamente. Mas também tem esse pré-conceito que é trazido das nossas raízes, cultural, dos nossos antepassados, né? Sim. Então, verdadeiramente, de novo, limpar a nossa mente e trazer consciência para aquilo que me faz bem, para aquilo que para mim serve, porque o que servia para o outro talvez não sirva para mim, né? Ter esse olhar diferenciado, se afastar e ter esse olhar diferenciado. Na tomada de uma decisão, ter um pouco mais de clareza diante de uma meditação. O que a meditação é propriamente, o que a meditação vai fazer, que vai trazer de benefícios. Erroneamente, umas pessoas pensam que meditar é cessar a mente de pensamento. Humanamente isso é impossível. Uhum. Mas por exemplo, a gente criar uma série de pensamentos, criar uma série de pensamentos positivos e experienciar esses pensamentos positivos. Para que a gente tenha um pensamento brando, tranquilo e que expanda a nossa consciência para a gente ter um pouco mais de clareza, de repente, numa tomada de decisão, numa mudança, né? Para ser um pouco mais assertiva, não é aquele bater a cabeça, ficar dando cabeçada à toa, né? E fazer, assim, boas escolhas. Né, preservando a nossa saúde mental, para que não venha também trazer outros aspectos que vão trazer sintomas de ansiedade, de depressão, o burnout, né, que as pessoas têm falado tanto, que é o limite, a estafa. Por quê? Né? Começa lá na nossa consciência.
Começa lá na saúde mental, lá na nossa consciência. Se eu identificar desde o início que, pera lá, eu tô cansada, eu tô desgastada, essa tarefa, seja ela em que ordem for, se for profissional, se for em casa, tá desgastante, não tá mais sendo prazerosa. Então, se eu tiver consciência e se eu tiver autoconhecimento, de início eu vou identificar que aquilo não tá legal para mim. Então, eu não preciso postergar para deixar se agravar o tanto mais para eu sofrer consequências de doenças mais severas lá na frente. Né? A Fazer gente tem visto consciência dos limites, né? Até onde eu posso ir. E o burnout é justamente isso, é a sobrecarga. Não, eu posso mais um pouquinho. Não, eu dou conta. E aí chega um momento não dá. que o seu corpo vai falar, opa, vamos desligar, vamos parar, porque você está pensando que dá conta, mas eu não dou mais conta, não. Psicossomático, a primeira coisa é o nosso corpo que vai aí apresentar alguma disfunção, alguma desarmonia. Exato. Né? Eu me lembro, olha só, eu nem, né, eu não tô, assim como você também na graduação de psicologia, eu não tô mais tão atual, né, dos assuntos assim, mas eu me lembro que lá em 2010, na graduação, a gente estava vendo o CID-10. Eu não me lembro os números ao certo, mas eu vou exemplificar para que vocês tenham um pouco mais de clareza em relação a isso. Então, sei lá, até 2005, vou generalizar de uma forma bem gritante, assim, mas para a gente ter um entendimento. Então, até 2005, por exemplo, constavam lá 40 patologias no CID-10. 40 patologias de disfunção de ordem mental, né? Emocional. E lá em 2008, 3 anos depois, de 40, foram rotuladas mais de 100 desordens no CID-10. Então, foram descritas lá mais de 100. Hoje, deve estar gritante, porque vem aparecendo novos termos, novos nomes, né? E será que verdadeiramente... A gente sabe que sim, é claro, né? Cientificamente e tudo mais, tem sim as desordens, mas tantas gritantes assim, né? Então, a gente precisa parar e avaliar um pouquinho. O que de início lá, se eu estou tendo um incômodo, um desconforto, se eu posso, de forma consciente, ver, identificar e já tirar o pé do acelerador e, opa, vamos ver qual é o caminho, quais são os caminhos que eu tenho que seguir de agora por diante, né? E virar um pouquinho essa chave, ter um olhar diferenciado para justamente evitar, né? Ana, a gente está aí com o nosso tempo. Perfeito, muito bom. Justinho. Então, explanamos aí de forma linda tudo que era para compartilhar nessa noite. Você quer deixar uma última mensagem para a gente encerrar? Sim, olha, diante de todas essas partilhas que foram feitas hoje, a gente tem um conteúdo muito rico como tarefa de casa. Né? Faz um caderno, pega um caderninho lá, vai fazendo os tópicos. Como que está a minha alimentação? Legal? Mais ou menos? Preciso melhorar? A qualidade do meu sono? A atividade física? A minha respiração? O todo? E vai determinando, vai colocando prioridades. Faça uma relação daquilo que você quer, daquilo que você almeja para melhorar. A gente teve aqui uma visão um pouco geral, um pouco do todo, que é possível, né, evitar algumas situações que vão desencadear esses processos de saúde mental. Então, a gente tem aí minimamente um conteúdo rico que já dá para ter um primeiro passo, que já dá para dar os primeiros passos visando aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo. E, sobretudo, Rô, somente eu sei o que é melhor para mim, através do autoconhecimento. E somente cabe a mim mesma buscar ferramentas que me permitam identificar, saber e colocar em prática propriamente aquilo que me faz bem. Sobretudo, colocar em prática. Porque aqui essa troca, essa partilha é muito linda, muito legal, muito inspiradora. Vi aí coraçõezinhos subindo. Muito legal, é muito bacana, é mesmo. Mas e na hora da prática, propriamente?
E muitas vezes né? eu não consigo sozinha, né, Ana? E aí procurar uma ajuda de profissionais, gente, não é primordial. Eu não consigo fazer sozinha, tem profissionais que podem me ajudar nisso. Perfeito, em todos os sentidos, exato, em vários aspectos. Exercitar também a virtude, a qualidade da humildade e saber até onde eu vou sozinha e até onde eu preciso verdadeiramente de ajuda. E todos nós precisamos de ajuda, né? Dentro desse contexto de quem está à nossa volta, tem um porquê, tem um propósito. Lembrando lá dos nossos resgates, dos processos kármicos, vamos lá, vamos fazer jus a esse processo kármico, vamos resgatar. Tá Perfeito, bom? Ana. Eu agradeço muito, né, a sua presença aqui. Esse bate-papo foi tão inspirador, né, pelo que as pessoas estão comentando aí. Acho que foi de grande valia, né? Eu Dicas consigo depois excelentes. ver essas partilhas Não, ou não? Ana, não. Ah, então Mas estão dizendo aqui que é antes maravilhosa de encerrar, eu a queria... live, parabéns. A lista, falando, né, que a lista tá longa. Dicas excelentes. Legal. Se É isso. puderem também depois, aí um pedido, né, pessoal meu, por nós todas, né? Compartilhem, marquem as pessoas. Esses feedbacks que foram dados aqui durante a live, vai lá e deixa também nos comentários da live que vai ficar salva. É enriquecedor, né? Eu não consegui ler todos aqui, então é enriquecedor depois também a gente ouvir, ler esses feedbacks, né? É importante para a gente também. E assim como se beneficiou a você, pode beneficiar outras pessoas também. Então compartilha um dos stories, marca as pessoas para que elas possam também ter acesso a esse conteúdo. Agradeço Perfeito. a cada um que esteve lindamente aí até agora com a gente. Rosane, mais uma vez, carinhosamente pelo convite. A Lu assistiu aí, tá aí com a Sim, gente também. Agradeço sempre aí essa partilha tão amorosa e mais uma vez esse projeto fantástico, esse movimento tão fantástico que vocês estão fazendo. Tá chegando aí nas obrigada. pessoas de uma maneira muito especial. Muito obrigada, Ana. Gratidão pela sua presença e até uma Valeu. próxima. Até uma próxima.